Belém, origens do núcleo urbano. Se considerarmos como história de Belém a história de sua ocupação pelo colonizador europeu e a evolução posterior das sociedades formadas neste processo, podemos dizer que o ponto de partida desta história é o estabelecimento de uma fortificação militar em seu território no século XVII, com a finalidade de defender a entrada da região amazônica contra possíveis invasões estrangeiras. Em 1615, expulsos os franceses do Maranhão, Jerônimo de Albuquerque será substituído por Alexandre de Moura, encarregado por ordem de Gaspar de Souza, governador-geral do Brasil na época. Alexandre de Moura tratou logo de colonizar as terras do Pará, principiando por preparar e enviar uma expedição a mando do capitão Francisco Caldeira Castelo Branco, com uma tropa expedicionária embarcada em uma caravela, um patacho e um lanchão, comandados por capitães portugueses. Partira a expedição de São Luís a 25 de dezembro de 1615 rumo ao Pará, e sempre costeando, dobrando a ponta da Tijoca, entrava na enseada da Baía do Sol de Santo Antônio e, por fim, na de Guajará, em fins do mês de janeiro de 1616, escolhendo sempre um local onde pudesse desembarcar com segurança e ainda fixar o seu ponto de resistência a futuros ataques e defesa das terras conquistadas. Castelo Branco resolveu desembarcar em uma ponta de terra elevada e bem definida, pois que era quase toda cercada de água. Nessa ponta de terra elevada, construiu, com o auxílio do engenheiro-mor do estado, Francisco de Frias Mesquita, um forte de forma quadrada, sendo que do lado do mar era apenas cercada de gabiões sobre uma muralha de pedra alta, e entre os gabiões e sobre o resto da muralha foram colocadas peças de canhões. A construção desta fortaleza de madeira com cobertura de palha recebeu, então, a denominação de Forte do Presépio, atualmente Forte do Castelo, dando início à formação do primeiro aglomerado urbano, mais tarde conhecido por Feliz Lusitânia, e posteriormente Santa Maria de Belém do Grão-Pará. A linha de fortificação abrangia, pelo lado de terra, parte da área que veio a ser a Praça da Matriz, depois Largo da Sé, e tinha do lado do norte um portão para a praia próxima, onde havia desembarcado Francisco Caldeira Castelo Branco. A 1º de setembro de 1627,
A coroa portuguesa outorgou à Câmara de Belém a carta de doação e sesmaria. São termos dessa carta: Francisco Coelho de Carvalho, do Conselho de Sua Majestade, familiar do Santo Ofício nos Reinos de Portugal, seu governador e capitão-general no estado do Maranhão. Faço saber aos que esta carta de doação e sesmaria virem que, havendo respeito ao que na petição atrás escrita, dizem os ofícios da Câmara desta cidade, e vistas as causas que alegam, ei por bem e serviço de Sua Majestade e pelos poderes que dele tenho dar e doar, deste dia para todo sempre, por carta de doação e sesmaria, a dita Câmara desta cidade, 1 légua de terra ao redor desta cidade, e todas as datas que dentro da dita légua estiverem dadas e o sejam adiante, e para que fique a dita légua de terra livre e isenta para o conselho com todas as suas águas, lenhas, madeiras, serventias e pastos que na dita légua de terra houver, da qual não pagarão pensão, nem tributo algum, salvo dízimo a Deus nosso Senhor, dos frutos que dela houverem, em esta minha carta de doação e sesmaria, que mando se cumpra e guarde inteiramente como nela e em meu despacho contém. E mando aos oficiais a quem pertencer, deem a posse e demarquem a dita légua de terra à Câmara desta cidade, ou a quem poder tiver, para que alogrem e possuam a dita Câmara e seus sucessores, e para que dela e em ela façam o que lhe bem aprouver e estiver com coisa sua própria, que de hoje para sempre há, e esta se registra nos livros dos registros dela, para que em todo o tempo conste em como está feita esta a dita Câmara desta cidade, dada nesta cidade de Belém, sob o meu sinal e sinete de minhas armas, em 1º de setembro de 1627 anos. E eu, Teodoro Teixeira, escrivão das datas e demarcações das terras desta conquista que o escrevi, fica registrada nos livros dos registros desta Câmara, a folhas de 161 do livro 9, que serve nesta Secretaria de Estado de Datas e Sesmarias, Pará, 6 de novembro de 1746, Matias Paz de Albuquerque. Tendo como ponto de partida o Forte do Castelo, os colonizadores abriram os primeiros caminhos que mais tarde vieram a dar origem às primeiras ruas da cidade. Paralela ao Guajará,
surgiu a primeira rua de Belém, Rua do Norte, hoje Siqueira Mendes, que no sentido norte-sul se prolonga pela margem do rio, e até este caminho ao sítio em que o capitão Mor Bento Maciel Parente edificou em 1621 a sua casa de morada, por ele doada em 1627 aos frades carmelitas calçados, para que ali fundassem o seu convento e igreja, donde veio mais tarde chamar-se Largo do Carmo. Posteriormente, abriram-se mais 3 ruas paralelas à primeira: a Rua do Espírito Santo, atual Doutor Assis, a Rua dos Cavaleiros, hoje denominada Doutor Malché, e a de São João, a qual terminava em frente à Igreja de São João, construída em 1622 no largo do mesmo nome, vindo pela Travessa Atalaia, depois chamada Joaquim Távora, ao Carmo. Outras ruas vão surgindo na medida em que há necessidade de expansão do núcleo urbano. Deste modo surgiram Travessa da Atalaia, atual Joaquim Távora, Travessa da Residência, atual Félix Roque, a d'Água das Flores, atual Pedro de Albuquerque, e da Barroca, hoje conhecida por Travessa Gurupá. Partindo da Travessa da Atalaia em direção ao sul, foram abertas as ruas de Aljube, atual Cametá, e de Dalfama, depois Santarém, e hoje Rodrigues dos Santos, que chegaram até a Rua Barroca, configurando, deste modo, o quadro urbano do atual bairro da Cidade Velha, local onde estão localizadas as principais igrejas de Belém. Em 1840, o presidente da província, João Antônio de Miranda, mandou que a Câmara designasse as ruas, travessas, becos e largos com os nomes que tivessem e que a Câmara parecesse adequados. Reticências. A expansão do sítio belenense se processou através de doações de terras e colonos portugueses e ordens religiosas, sendo que os primeiros ocupantes da parte sul da cidade foram os religiosos da Ordem dos Capuchos de Santo Antônio, no bairro da Campina. As casas religiosas, na sua ocupação urbana, refletiram uma estratégia inicial no sentido de defesa de uma possível invasão estrangeira do sítio pelo litoral, como também representam um ponto de partida para a ocupação do interior, na medida em que controlam a ação dos indígenas. A lentidão com que se processou o povoamento explica-se pela resistência que os índios faziam à presença dos alienígenas, a luta contra invasores,
como também o próprio desinteresse que os metropolitanos apresentavam em relação ao norte por desconhecerem a existência de minas de ouro no território nortista, o que tanto interesse lhes despertava. Até a primeira metade do século XVII, 1650, a população de Belém se resumia em 80 moradores, excluindo os religiosos, militares e nativos, e algumas construções modestas, entre elas 2 igrejas, nas palavras de Leandro Tocantins. A prova do moroso e quase estagnado processo demográfico é o cálculo do padre Antônio Vieira, em 1661, emprestando à cidadania 80 moradores, o que J. Lúcio de Azevedo justificou como representativo apenas de gente grada, chefes de família que eram os povoadores do território. A personagem, soldados e religiosas não entraram no cômputo. A estimativa feita pelo padre Vieira vai ser objeto de contestação por parte de João Lúcio de Azevedo, que afirmou ser a população do Pará no ano de 1661 de 700 habitantes, reunidos os que viviam nas terras, os que perambulavam em expedições sertão adentro. Entretanto, o processo de expansão ocorreu com mais rapidez. A partir da segunda metade do século XVII, com a chegada de 234 colonos açorianos, 1676, constituindo 50 famílias que vão ser instalados em uma área cedida pelo Senado da Câmara para que desenvolvessem a agricultura. Nessa época, a atividade econômica da colônia se limitava à produção de gêneros nativos, entre parênteses, cacau, cana-de-açúcar, arroz, algodão, fecha parênteses, destinados à exportação. Com a presença dos imigrantes, fez-se necessário abrir uma rua, entre parênteses, São Vicente, atual Manuel Barata, fecha parênteses, para a alocação dos novos habitantes, o que deduz-se que não havia habitação disponível para alojá-los. A urbe começa a se distanciar do litoral e apresentar um aumento populacional. Segundo Souza Ferreira, por volta de 1685, Belém já possuía 500 habitantes e ao final do século XVIII, a cidade já registra 10.620 habitantes e 1.083 fogos. Ao findar o século XVII, já era possível distinguir os 2 núcleos iniciais da cidade, separados pelo Piri,
sendo que o da cidade ficava junto ao Forte do Presépio e o da Campina em torno da Rua dos Mercadores, atual conselheiro João Alfredo. Em 1703, é demarcada a légua patrimonial da cidade, cedida através de carta de Sesmaria em 1627 pelo capitão-general Francisco Coelho de Carvalho. Com a carta de doação em Sesmaria de 1 légua, teve início o patrimônio municipal. Ao final do século XIX, 1800, a área inicial foi aumentada em mais 1 légua de terra, doada à municipalidade pelo governo do estado, através do decreto estadual número 766, de 21 de setembro de 1899. Firmado pelo governador Paz de Carvalho. O decreto apresentou os seguintes dispositivos. Artigo 1º. Fica concedida à Intendência Municipal de Belém 1 légua de terras para aumento de seu patrimônio, em seguidamente a que atualmente o constitui. Artigo 2º. Ficam garantidos e respeitados os direitos de propriedade particular, bem como os de posse legalmente registrada, devendo, em caso de desapropriação da forma de lei, serem indenizados os proprietários. Por ocasião da segunda metade do século XVIII, Belém já demonstrava sinais de reorganização de seu espaço, como bem traduziu o cientista francês Lacondamine ao passar pela cidade em 1743. Encontramos uma cidade grande, mas alinhada de casas vizinhas, a maior parte igrejas magníficas reticências. A cidade, em decorrência de seu crescimento populacional, começou a distanciar-se do sítio inicial e avançar em direção à Campina, surgindo a princípio as construções religiosas como a Catedral da Sé, 1748-1755, e a de Santana, 1716, e alguns prédios públicos como a cadeia e o Palácio do Governo, este último projetado pelo arquiteto italiano José Antônio Landi, autor de inúmeras obras de arte de inegável valor artístico histórico da terra. Em 1751, Belém torna-se a sede da província do Grão-Pará e Maranhão, ocasionando um aumento demográfico
uma vez que, com o governo geral, vieram alguns auxiliares com suas famílias e outros elementos vinculados ou não à administração. Uma das providências tomadas pelo novo governador da província, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, foi a criação de várias normas oficiais, entre parênteses, posturas, em favor da cidade, além de incrementar as culturas de canela e café em toda a colônia por ordem régia. Com base em pesquisa do censo episcopal, constante do acervo do Arquivo Histórico Ultramarino, segundo o governador Francisco Pedro de Mendonça Gurjão, na região amazônica, entre 1750 e o final da década dos anos 1770, as estimativas da população sob controle europeu, reticências, oscilavam de 40 mil, 1750, entre parênteses, a aproximadamente 70 mil, abre parênteses, 1779, fecha parênteses, reticências. Segundo Baena, em 1833, a cidade de Belém compunha-se de 1935 fogos e de 13.247 habitantes. Na freguesia da Sé existiam 699 domicílios e na Campina 1.236 casas. A cidade já apresentava 35 ruas, 31 travessas e 12 largos. Em 1848, o conselheiro Jerônimo Francisco Coelho, no seu relatório de 1º de outubro, afirmava com segurança que a população atual da cidade de Belém, com suas 3 freguesias da Sé, Santana e Santíssima Trindade, contém 16.092 habitantes, sendo livres 5.103 homens e 5.904 mulheres, e escravos 2.496 homens e 2.589 mulheres. Reticência. Entre 1835 e 37, Belém tornou-se o teatrum de um movimento revolucionário brotado das contradições entre os interesses das camadas populares e a camada dominante portuguesa, crescida da política centralizadora do poder central em relação à província. A cabanagem, como ficou conhecido o movimento popular, vai concorrer não somente para o enfraquecimento da economia, como também ocasionar transformações no urbano belenense. Segundo Bates, embora o movimento já tivesse ocorrido há mais de uma década, a situação não estava totalmente restabelecida e o número de habitantes da cidade tinha,
Diminuição em consequência desses distúrbios de 24.500 em 1819 havia passado para 15.000 em 1848. O censo de 1872 estimou a população da capital em 61.997 habitantes. Daí deduzir-se que ocorreu entre 1848 e 1872 um aumento considerável da população belenense, e que o período compreendido entre 1872 e 1890 apresentou um decréscimo da cidade, uma vez que o Censo Geral do Brasil de 1890 estabeleceu a população da capital da província em 50.064 habitantes. No entanto, segundo o Barão de Marajó, a população de Belém seria, no final de 1895, de 100.000 habitantes, o que nos leva a deduzir que o censo ou a estimativa do Barão de Marajó apresentava um cálculo errado. Por outro lado, temos conhecimento da Amazônia, é patente a dificuldade de se fazer uma avaliação correta de sua população, por ser ela uma região de grande extensão territorial e, por outro lado, sendo flutuante a parte da população de Belém devido a frequentes entradas de nordestinos fugidos das secas, assim como as sucessivas saídas para o interior da região em busca de trabalho nos seringais. O naturalista Barros, que em 1848 visitou Belém, ao revê-la em 1859, dá o seguinte depoimento: achei o Pará muito modificado e melhorado. Não era mais aquele lugar com aspectos de aldeia cheio de mato, ameaçando a colina que eu via quando a conheci em 1848. A população aumentara para 20.000 habitantes pela imigração de portugueses, madeirenses e alemães, e durante muitos anos o considerável saldo de seu orçamento tinha sido gasto pelo governo em embelezar a cidade. Analisando o crescimento urbano da cidade, o administrador Pedro Vicente de Azevedo, em seu relatório de 1875, assim se expressa: as ruas da capital começam a tomar um aspecto mais agradável com o seu calçamento por paralelepípedos reticentes. Deste modo, viajantes que passaram pela cidade após a segunda metade do século XIX
são unânimes em seus depoimentos quando ressaltam o crescimento de Belém, tanto em área como em população e densidade. Em 1840 e 1920, toda a atividade econômica da região passou a girar em torno da economia extrativista da borracha, em decorrência da nova economia que se instala. Novos contingentes chegam à cidade, imprimindo uma ampliação e modificação na paisagem do seu urbano. Parte do excedente que se originou da economia gomífera foi investido no setor público, na área do urbano. Com o calçamento das ruas da cidade, com paralelepípedos de granito importados de Portugal, com a construção de prédios como o do Arquivo e Biblioteca Pública, Teatro da Paz, além de outros, e a própria expansão da urbe, com a ocupação de terras altas pelas famílias ricas, favorecendo a criação de novos bairros como Batista Campos, Marco, Nazaré, o Marizal, onde a elite pôde construir suas confortáveis casas, bem distantes do abafado bairro comercial. Por volta de 1920, configura-se o fim de um ciclo de crescimento em razão da redução da produção do látex amazônico, determinada pela concorrência asiática e pela produção da borracha sintética em laboratórios europeus e norte-americanos. Belém deixou de ser a capital da borracha. Apesar disto, o urbano configurado ao longo dos séculos permaneceu sob novas condições e com outras características. A transformação pela qual passou Belém, engendrada pela economia gomífera, significou a materialização da modernidade expressa através da construção de obras, urbanização, formação de elites, na construção de um modelo ideal de sociedade moderna, isento de perturbações. Na última parte deste estudo, pretendemos compreender o modelo de modernização desenvolvido em Belém, expresso com mais vigor durante a intendência de Antônio Lemos. Este é mais um capítulo sobre a formação e o povoamento, né, da cidade de Belém. Em seguida, passaremos para o capítulo 3º, o Pará na economia da borracha. O principal aqui é
levar ao conhecimento do público como se formou a região amazônica, né? Como cresceram estas cidades dentro da Amazônia, trazendo muito progresso, muito bem-estar. E também dá a internet, né, no caso presente, a parte dos blogs, né, no sentido mais educativo, no sentido positivo. A imagem aqui da praça, com o oratório da Basílica e a Basílica ao fundo, né, servem como uma bela imagem, né, um local de progresso, um local turístico de Belém do Pará. E o principal é o áudio, né? Não sei se deu para ficar tão bem, porque tem muitos estudantes, né? Uns até ouvindo música, dançando, e também os automóveis aqui na Avenida Nazaré passando, mas creio que sim, que está muito bom. Um bom dia, Belém. Parabéns, Belém. Parabéns ao Pará, que vai vencendo gradativamente os obstáculos, se tornando cada vez mais bela, cada vez melhor. Brasil na América do Sul.